Bom, para vocês que assistem aí os meus vídeos nas redes sociais explicando as placas de trânsito. Bom, hoje aqui eu estou fazendo essa gravação aí, é mais do que justo fazer essa gravação e passar essas informações, né, para todos vocês que assistem meus vídeos, a vocês seguidores das redes sociais, a vocês fãs das redes sociais, a vocês todos os brasileiros, a vocês estrangeiros que assistem meus vídeos. Essas perguntas que eu vou estar respondendo para poder deixar vocês cientes, né, que assistem meus vídeos, né, porque é mais do que justo eu estar aí compartilhando a minha vida, algumas coisas da minha vida com vocês seguidores, né, para depois não dizerem, porra, não, eu segui ele nas redes sociais, eu sou fã dele nas redes sociais e não sabia que a vida dele era dessa maneira. Então eu acho mais do que justo eu estar compartilhando isso com vocês aqui nas redes sociais. Essa pergunta que eu vou estar respondendo aqui agora vai aí colocar tudo a limpo, na realidade, ao que tem acontecido. Bom, meu vídeo é assistido em todo o estado do Brasil e também em outros países, né, que é assistido meus vídeos nas redes sociais. Mas uma das coisas que a pergunta que me fizeram cara, a relação ao crime organizado, né? Se eu já fui envolvido. Olha, na realidade o que eu vivi não foi envolvimento. O que eu vivi, na realidade, tentaram degredir a minha imagem, tanto na minha vida profissional e tanto também ao governo, né? No nosso país, Brasil. Eu acho que cada um tem a sua maneira de viver, né? Mas o que tentaram fazer, na realidade, foi degredir a minha imagem, tanto no nosso país, Brasil, e para todos, né, na realidade. Então eu sempre trabalhei em carteira assinada, a minha carteira tem várias assinaturas, né, na minha carteira de trabalho. Então ali, na realidade, o que agiram foi com a intenção de degredir a minha imagem. Eu sempre trabalhei, a minha profissão, na realidade, eu sou motorista. E num período, eu lembro que eu cheguei ali onde eu morava ali com a mãe do meu filho, e ali eles chegavam com o carro da empresa. E eu sempre tive meu casamento, meu relacionamento, meu noivado, né, meu noivado ali. Então eu morava e ali eu cheguei do trabalho, sempre chegando à noite do trabalho, saindo de manhã cedo, chegando à noite, né, em casa. E ali era perto da comunidade, né, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, na Vila Vintém. E ali eu chegava na noite, saía de manhã e chegava de noite, né, do trabalho. E um funcionário, né, eu sempre fui funcionário de confiança da empresa, né, um funcionário de confiança, e ali a comunidade, junto com o batalhão do 14º, eles destruíram toda a minha vida, tanto familiar e também profissional. E depois de destruírem, eles criaram toda a possibilidade para que eu não viesse ter condições de manter a minha família. Né, ali a questão de uma diária para poder perdi meu emprego, e eles causaram a situação para que eu não tivesse condições nem de fazer virar uma massa ou trabalhar em alguma obra, tirar algum entulho, alguma coisa. Então eles vetaram toda essa área para que eu não viesse ter opção e se envolver no crime organizado. Na realidade, isso é um combinado que eles têm, na realidade. A comunidade precisa de um integrante e lá os policiais covardes agem com essa atitude, né, tirando toda a possibilidade da pessoa para não ter opção, e ali é como se estivesse vendendo a pessoa para a comunidade para poder criar um novo integrante. Então a questão do envolvimento, na realidade, não considero envolvimento. Passei ali quase um mês, né, segurando esses radinhos, né, que se fala, né, esses rádios que tem dentro de favela. E fiquei ali quase um mês para poder manter a minha família. E então assim que eles criam novos integrantes para o crime organizado. Mas nesse período de quase um mês, não considero como associação ao tráfico. Porque eu sempre trabalhei de carteira assinada, a minha carteira tem várias assinaturas. Então na realidade eles tentaram criar um novo integrante para o crime organizado. Então, mas nesse período de quase um mês que eu passei ali, eu lembro que uma das coisas que eu vivi, né, ali dentro, né, foi uma situação que eu estava ali com o rádio ali, né, e perto de mim tinha um dos parentes do dono da comunidade, né,
E ali um fato que aconteceu, que eu ali, né, e um dos parentes do dono, e veio lá um policial de um lugar, né, armado, né, com fuzil na mão, e na intenção de matar, né, na intenção de matar, e ali na hora eu levantei, né, na realidade ali, sem ter visto ele, e ali andando, e olhei pela brecha de um muro, né, uma brecha de um muro, e eu vi os dois policiais correndo na direção onde eu estava, né, e ali estava um parente do dono. E ali eu voltei e mandei ele correr. Ele saiu correndo, né, e eu comecei a correr atrás dele. E ali, na realidade, eu fiquei de escudo, né, fiquei de escudo ali dele. E ele correu na minha frente, conseguiu, né, ali naquele, se esconder ali, né, depois de um longo percurso correndo. E o policial colocou lá o bico lá, né, pelo buraco e atirou, né, atirou para poder matar, né. E ali o tiro dele não pegou em mim, graças a Deus, né. E eu tava de escudo, eu fiquei de escudo, mas o tiro não me atingiu. Deu tempo de eu entrar ali e me esconder, né. Então esse é um dos fatos ali, assim, um dos fatos que aconteceu, que eu vivi, né, passei, e hoje, graças a Deus, estou vivo, né, porque isso não é vida para ninguém na realidade. Não aconselho ninguém, né, a viver isso, né, e ali o que eu passei foi ali, na realidade, tentando me vender para o crime organizado. Mas eu sempre trabalhei a carteira assinada e não considero isso como associação ao tráfico. Isso não é só, isso aqui não fica só um recado para o governo, não, mas também para vocês que são de comunidade e também a vocês do crime de outras comunidades, para ficar ciente, porque ao que chegar aos ouvidos de vocês, para que vocês não venham acreditar, e nem venham dar ouvido, né, na realidade, porque senão assim eles tentam criar a pessoa como integrante do crime organizado. E eu nunca tive a mente focada nisso, sempre trabalhei em carteira assinada para poder manter minha família, né, e pagar minhas contas. Então ali, o que eu vivi na realidade foi um planejamento, uma estratégia deles, a qual eles destruíram tanto a minha vida familiar e profissional. Mas esse dos fatos que aconteceu foi um dos fatos bem ali, né, que eu me lembro, né, que aconteceu esse fato. E ali o parente do Celso Russo correu na frente e eu corri e fiquei de escudo, né. Se ele acertasse ali a bala ia pegar em mim, né. Mas ali o policial errou o tiro, né, e foi tiro de fuzil, né. Ele errou o tiro e graças a Deus eu tô aqui vivo para poder aí estar fazendo essa gravação para vocês. Mas não é o meu ritmo, né, não é o meu ritmo. E então aí eu me lembro muito bem desse fato. Mas eu sempre trabalhei de carteira assinada, então eu acho mais do que certo estar aqui falando isso com vocês, que são meus seguidores das redes sociais e que são fã das redes sociais, que curtem todos os meus vídeos, que está aí em todo o estado do Brasil e também em outros países. E esclarecendo isso para vocês e também a vocês de comunidades que assistem meus vídeos, já sou bem explicado a vocês também, para que vocês venham ter ciência, se levarem até vocês, se levarem até a comunidade. Já foi envolvido, ele é envolvido. Não, nunca fui envolvido. Então, maravilha. Porque pelo que eu vivi, na realidade o que eu vivi não foi envolvimento. Foi algo planejado, tanto pela comunidade, tanto por policiais covardes do 14º, querendo criar novo integrante. Seu Celso Russo, um recado para você e para sua família. Tá? Eu não considero o que eu vivi como envolvimento. Eu peço a você e aos seus parentes que venha ter consciência e que não tente me prender à comunidade e que não tente passar para meus fãs, esses seguidores, querendo dizer que já teve envolvimento e não tendo. O que eu passei não foi envolvimento, foi tentar me vender como o meu corpo para poder se tornar um soldado de vocês. E então, esclarecendo isso para você, Celso Russo, a vocês parentes, tá? Então eu estou aqui esclarecendo isso para vocês e pedindo esse favor a vocês, para que não atrapalhem também as minhas divulgações nas redes sociais, que não atrapalhem o meu trajeto nas redes sociais. Eu sou cria de Realengo, moro perto da comunidade, me mudei agora há pouco tempo, mas estou sempre em Realengo. Eu entro na comunidade, tenho colegas lá dentro, tenho amigos lá dentro, então eu quero que entenda
que entenda isso e que aprendam, né, separar, não é nem questão de separar as coisas, é que venha saber da verdade do que aconteceu, porque eu nunca trabalhei, nunca tive intenção de me envolver, e o que aconteceu, o que causaram, foi na realidade tentaram me vender para se tornar um novo integrante do crime organizado. Isso já tem mais ou menos quase 20 anos, e esse fato acabou destruindo toda a minha vida, tanto familiar e tanto profissional. E também está aí para vocês da comunidade que assistem meus vídeos, ficar ciente. Ah, chegou até lá e chegou até a comunidade. Não, nunca tive envolvimento. Eu não considero isso como envolvimento. Tá? O que aconteceu não foi envolvimento. Uma criança com fome, pedindo comida e não tendo nada dentro de casa para poder comer. Então foi aonde que agiram para poder não ter opção. Mas foi quase um mês, então não considero como envolvimento. Meus filhos, eu não vou desonrar vocês. Tá? Papai nunca teve envolvimento. Tá? Papai sempre trabalhou de carteira assinada. Não desonra meus filhos, ainda mais pelo que eu passei e pelo que vivi e pelo que causaram. Tá? Então aí para vocês que assistem meus vídeos e a vocês seguidores e fãs das redes sociais, estou esclarecendo isso para vocês. É mais do que justo esclarecer isso para vocês e estar aqui compartilhando com vocês um pouco, né, da minha vida, né, do que eu passei e vivi, né, pelas covardias, tanto da comunidade, tanto dos policiais covardes do batalhão do 14º. Então para vocês que assistem aí os meus vídeos nas redes sociais, explicando as placas de trânsito, o que são placas de regulamentação de advertência, de atrativo turístico e também de serviço auxiliar. Então a vocês, brasileiros e estrangeiros, tá? Está aí para vocês o que vocês queriam saber. Hoje que é uma camisa com mais de 100 placas, que vocês estão vendo aqui, ó, com mais de 100 placas, honrando a minha profissão de motorista. Tá? Então um abraço para todos e também a todos os Detran do nosso país, Brasil, e também aos Detran de outros países, que também aí um abraço para todos os Detran e principalmente a vocês, motoristas, que estão aí transitando na via, também aí compartilhando, mais do que justo, está aí informando a vocês, compartilhando essa informação com vocês. Tá? Então aí vamos respeitar as sinalizações das vias, respeitar a distância de segmento e em caso de acidente, não reaja ao acidente, dá razão a quem estiver errado, para que não venha haver brigas no trânsito. Então essa é aqui o meu comentário com vocês como um fenômeno das placas de trânsito. Abraço para todos os seguidores e fãs das redes sociais.